Hello, my friend. Olá, meu amigo. Hello, my audience. Olá, querida audiência, queridos telespectadores. Ezequias Lourenço. Hello, hello. Good evening, good morning, or good afternoon. Bom dia, boa noite ou boa tarde. Hoje, um programa com um escritor fantástico. Fantástico. Miguel de Cervantes, que escreveu o clássico, o icônico Dom Quixote de la Mancha. Tá vendo aí? Muito, muito especial. O nosso tema é Doses de Ilusão. Pois é, nós estamos ao vivo, são 20 horas e 27 minutos aqui na capital paulista, nos estúdios da NSTV, com nosso programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas que tem o objetivo de trazer ferramentas de conhecimento para o aprimoramento e o desenvolvimento humano, sob uma perspectiva cristã, humanista e também filosófica. Né? Compartilhe, marque um amigo, fale com alguém. Faremos aqui uma análise da vida prática com base nessa história muito fantástica. Eu vou ler aqui um exemplar das Sagradas Escrituras. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 23 e 24. Depois que eu ler, nós vamos de música e quando voltar nós vamos direto a uma pequena pincelada sobre a biografia do autor e também vamos direto à sua obra. E após isso trabalharemos 4 assuntos ou 4 áreas em que é necessário dosar a nossa ilusão, para que nós não venhamos perder o senso de realidade. Vamos lá. Romanos, Paulo escrevendo ou ditando aos Romanos, e Tércio, seu ajudante, escreve, até porque Paulo tinha problema de visão, e esse problema se agravou com o tempo. Capítulo 8, versículos 23 e 24. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui ele está falando de que a natureza sofre com os erros, com as más escolhas, com o pecado dos homens, dos seres humanos. E ele diz que não só a natureza sofre, mas também nós mesmos sofremos e gememos. Estamos esperando a redenção, a purificação, a salvação do nosso corpo, né? Que se definha dia após dia. Versículo 24, nós vamos nos ater a esse versículo. Porque em esperança fomos salvos. Olha só, em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê como também o esperará? Vou repetir. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como também o esperará? Se eu vejo, para que eu vou esperar se está ali diante dos meus olhos? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Muito bem, muito bem. Gente, vou comentar rapidinho o que Paulo escreveu aqui. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala sobre a natureza caída do homem, que traz consigo toda sorte de mazelas. Por mais que tentamos acertar, a gente erra bastante. E o conjunto de erros da humanidade, durante séculos, desde a existência do homem, agride a natureza. A gente vê aí a natureza cobrando, né, do próprio ser humano a sua agressão, a agressão que o ser humano faz a ela. O apóstolo, ele diz aqui que a natureza geme, sofre por conta do pecado, por conta do erro humano. E acontecendo isso, ele fala assim, não só a natureza, o nosso próprio corpo sofre também com as nossas escolhas, com a escolha tanto individual quanto a escolha conjunta, né, da humanidade, historicamente falando. Né? Até porque o nosso corpo também é natureza, foi criado, né,
E embora nós fôssemos ou fomos criados originalmente como imagem e semelhança do Criador, na questão de postura, autoridade, nós somos falhos. E por conta dos erros, das escolhas erradas, nós estamos em uma posição decaída. Tanto é o que as Escrituras dizem, do que se queixa, do que reclama, do que murmura o ser humano. Ele nada mais, ela nada mais, nada menos reclama do seu próprio erro, das suas próprias escolhas, o que tecnicamente nas Escrituras Sagradas chamamos de pecado. Um erro de um alvo, no grego armatia ou armatia. Mas Paulo, ele escreve mais adiante o seguinte, olha, precisamos ter esperança. Vou ler até o versículo 24 para você. Muito embora, ou apesar de tudo isso, ele diz, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança porque o que alguém vê, como também o esperará. Aqui ele fala justamente da salvação que há em Cristo Jesus, em Yoshua, ou seja, por conta da sua vinda ao mundo, do seu objetivo, da sua missão de resgatar o ser humano de volta àquela imagem e semelhança do Criador. Então ele entrega a sua própria vida para, através do derramamento do seu sangue de um homem inocente, ele pudesse assim resgatar a todos quantos crescem em seu nome. Né? E aí ele diz, isso é o que nos traz esperança para um novo reino e uma nova ordem nesta terra, com base justamente neste sacrifício do homem chamado Yoshua, Jesus Cristo. E aí ele fala, isso é uma esperança, mas é algo que nós não conseguimos ver e visualizar de fato. Por isso que é esperança, porque se fosse algo presente, tangível, não seria esperança. Né? Tanto é que o escritor ainda diz, mas em outra passagem das Escrituras, bem-aventurado aqueles que não viram e não visualizaram com o globo ocular, mas acreditaram. Isso estende a mim, estende a você. Mas eu quero trabalhar aqui a palavra ilusão. Todo ser humano, ele nasce com um vazio existencial que precisa ser preenchido. E ele tenta desesperadamente várias artimanhas, tenta buscar várias fontes, sejam elas quais forem, as mais variadas possíveis, quer através de um talento que ele tem, quer através da sociabilidade, quer através da sexualidade, quer através da religião, quer através da intelectualidade, quer através de uma autoafirmação, através de sua postura, do seu jeito de agir, da sua arte de convencer as pessoas. Ou seja, de alguma forma, o ser humano tenta preencher este vazio existencial. De sorte que esta busca do ser humano ao preenchimento desse vazio existencial gera expectativas. E nessas expectativas que o ser humano tem, ele acaba se colocando frente a frente com a ilusão. É sobre a ilusão que quero falar nesta hora. Você que está me ouvindo, dirigindo o seu carro, tome cuidado aí na estrada, mas preste atenção, o que vamos falar certamente vai fazer você repensar muito de suas escolhas e muito de suas atitudes. Porque a ilusão, ela é necessária para que nós possamos continuar em progresso, em andamento na vida. Mas a dose errada, o exagero, pode lhe custar consequências com as quais você talvez não consiga e não tenha respaldo psicológico para arcar, para lidar, e muito menos talvez as pessoas que estejam ao seu lado e sobretudo as pessoas que você ama, né?
as pessoas que você ama. Quero mandar um abraço aqui para Elza Fernandes da Silva Fraga. Orem pelo meu irmão Manuel Fernandes da Silva, se encontra com câncer, mas Deus está com ele, e ele é o médico dos médicos, enfim. Nós vamos fazer também oração por você. Ariana, tem bastante gente mandando mensagem, Deus abençoe vocês, viu? Muito bem, então, eu comparo a ilusão como uma luz, como aqui no estúdio, né? Aliás, o estúdio nosso está bem bonito, né? Você está vendo aí essa estante bonita nossa aí, que graças a Deus, né, temos aí um cenário muito bom. E essa lâmpada aqui é algo que ilumina ou alumia, né, o ambiente e nos dá aí um certo referencial, né, ou até nos faz certo referencial. Não é à toa que as escrituras sagradas dizem que a palavra proferida pelo Eterno, inspirada e escrita pelos homens que passaram a sua vida meditando, essa palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os caminhos. E vale lembrar que naquela época não existia luz elétrica, então fazia-se uma lanterna e colocava-se abaixo, na altura do joelho, para que as pessoas pudessem abrir caminhos, sobretudo caminhos virgens, pelos matos, pelos campos, até determinadas cidades, e clareava o caminho. Então, o escritor diz, em outras palavras, que é o seguinte: ler as escrituras, e eu até vou adiante, ler, no modo geral, procurar oxigenar a mente, ampliar o seu conhecimento, né? Traz luz, traz um direcionamento, mas nós devemos tomar cuidado, porque o excesso de luz, e eu estou falando no sentido de conhecimento, pode nos cegar, pode nos levar até mesmo para um patamar tão elevado que as pessoas que estão ao nosso redor não entendam. E muitas das vezes nos taxem como, nos rotulam como desvairados, como loucos. Só lá na frente que talvez a história possa ser a sua remissora, aquela que vai te remir, mas você não estará mais vivo para isso. Isso aconteceu com grandes homens na história da humanidade, né? Muito bem, então vamos tratar disso nesta hora. Vamos então falar um pouco da biografia de Miguel de Cervantes. Olha o homem aí, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Muito bem, Miguel de Cervantes, ele nasceu em Alcalá, eu esqueci de colocar o L ali, na Espanha, no mês de setembro, em 1547, e ele morre em abril de 1616. Né? Ele nasce na região de Madrid e morre também por ali. Ele foi romancista, dramaturgo e poeta castelhano. Não falava outra língua, muito embora a Espanha encontra-se, né, na Península Ibérica, próximo ali, sendo, portanto, a Europa, tendo a Espanha, tendo a Inglaterra, tendo ali a Alemanha, tendo ali outros países, né? Na época, a Alemanha não era configurada como Alemanha, enfim, aos povos germânicos, mas ele apenas dedicou-se à língua espanhola. Hermanos, ele apenas dedicou-se à língua espanhola. Hablaba español muy fluentemente, pues era nativo de la tierra de Espanha, ¿sí? Do reino catalão, né? E a história aí mostra que ele também visitou Portugal, se encantou com o reino de Portugal, sobretudo com as mulheres. Ele foi contemporâneo de Shakespeare, né? Shakespeare morre 10 dias após Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes é considerado um autor cuja obra, a obra Dom Quixote de La Mancha, que nós vamos falar daqui a pouco, foi um divisor de águas, né, da literatura mundial. O livro foi um best-seller, foi muito vendido e, segundo alguns críticos, né, e historiadores, chegam a dizer que provavelmente Shakespeare tenha lido Dom Quixote de La Mancha, a obra-prima
de Miguel de Cervantes. Por quê? Porque quando ele escreveu essa obra, ela tornou-se mundialmente conhecida, que ele escreve em 1604, publica em 1605, e foi traduzida logo para o inglês, né? E aí, a Inglaterra ainda não era conhecida como Rainha dos Mares, né? Já estava em vias de, mas alguns séculos depois ela chegaria ao apogeu em 1800, né? No século XIX. Mas a língua inglesa, por conta dos corsários, por conta das navegações, já era muito bem demandada naquela época. Então, aí há essa curiosidade. Então, tanto quanto o Shakespeare é para a língua do tio Sam, no caso da Inglaterra, melhor dizendo, né, dos lords, também é Miguel de Cervantes para a língua espanhola, para os castellanos, sim? Para os castelhanos. Então, assim, foi um homem muito além do seu tempo, e a obra reflete também muito de sua característica. Ele era também uma pessoa muito bem-humorada, embora ele tenha se envolvido com muitas situações que o levaram, né, para a prisão, e foi na prisão que ele teve a inspiração de escrever esta grande obra. Vamos então à grande obra, que é muito, muito conhecida, e toda pessoa precisa ler esta obra, né? Olha aí, você está vendo aí um homem magro em cima de um cavalo, parece o Pangaré do Pica-Pau, né, Nani? E com uma armadura que ele mesmo manda fazer. Me parece que ele pega do seu avô ou do seu pai, né? Isso na obra fictícia. E ele está em cima, imponente, num cavalo, né? No rocieiro, que ele chama de rocieiro, e está segurando aí um tipo uma arma, né? Eu não sei o nome dessa arma, aquela arma que os cavaleiros usavam para derrubar um ou outro do cavalo. E ao lado tem um homem gordinho, baixinho, chamado Sancho Panza. Então, o magrinho é o Don Quixote de la Mancha, e o Sancho Panza, o nome Panza é sugestivo porque ele era meio gordinho, né? Em cima de um animal um pouquinho menor. Lembra de longe um pouquinho aquele desenho Shrek, né? É claro que o Don Quixote não é assim, figurativamente falando, parecido com o Shrek, mas os dois ali juntos, tá parecendo o Shrek e aquele burro, né? A grosso modo. Muito bem. O que acontece? Acontece o seguinte. A Europa estava saindo, né, da Idade Média, conhecida como Idade das Trevas, é um apelido que se dá que não cola muito, mas historicamente é a Idade das Trevas, mas foi na Idade medieval, conhecida como Idade das Trevas, que surgiram as universidades, né? Então, a universidade traria conhecimento e traria até mesmo um divórcio da sociedade da tutela da própria Igreja Católica por conta do domínio do conhecimento, da manipulação do conhecimento. Mas isso é assunto para uma outra situação. Acontece aí que na Europa medieval, a grande parte, a esmagadora parte da literatura era a literatura dos cavaleiros, né? De cavalaria, em que as pessoas ficavam assim encantadas com aqueles livros, com os teatros que ocorriam. Por quê? O cavaleiro estava a serviço do rei, porque era uma sociedade feudal, mas ainda com resquício aí da questão do reinado, né, da figura do rei, e para poder ter valor precisaria o cavaleiro estar nas fileiras de um reino. Então ali ele lutava pela justiça, ele lutava para defender a mulher mais fragilizada, a qual ele amava, né? E ele amava e defendia com unhas e dentes, como vamos dizer. E todo cavaleiro tinha um aprendiz, era o escudeiro, que não necessariamente, mas ele poderia se tornar um cavaleiro também. E geralmente se tornava. Esse cavaleiro ele era nomeado e era batizado, né? Tinha batismo da cavalaria pelo rei, pelo próprio rei, numa cerimônia e tudo mais, né? Bom, o que acontece é o seguinte,
que um homem que era fazendeiro, né, ele acaba tendo uma biblioteca vasta, ele passa a ler bastante, ele lê muito sobre cavalaria, sobre os romances de cavalaria, e ele acaba encarnando um personagem cavaleiresco, né, ou de cavalaria, que seria Sancho, no caso, desculpem, seria Dom Quixote. E como esse homem era um fazendeiro, tinha lá posses relativas, né, tinha lá sua biblioteca vasta, que era herdada dos seus antepassados, ele pega lá uma armadura, que me parece que era do seu avô, e ele adapta para si. Ele pega um cavalo, que ele vai dar o nome de Rocheiro, que estava ali no pasto, aquela coisa, era só que sabia para comer e fazer as suas necessidades. Ele pegou o cavalo e falou: poxa, eu vou ser um cavaleiro, vou sair pelo mundo, vou fazer justiça, né? Porque ele começou a ter uma visão do mundo totalmente diferenciada, totalmente cavalheiresca, ou vamos colocar assim, romanceada. Então ele estava iludido, ele passou a iludir-se por conta de estar tão embriagado pela leitura e tão fascinado pela cavalharia, né? Por toda aquela áurea da Idade Média. Só que ele pensa assim: poxa vida, eu preciso ter um escudeiro. E ele vai até o seu jardineiro e faz-lhe uma proposta. O jardineiro, funcionário, e ele fala assim: olha, vou sair andante pelo mundo, vamos ter grandes aventuras, vou conhecer muitas pessoas, farei justiça, vou ter um exército comigo, vou ter um reino, e eu, quando chegar lá, quando alcançar esse status que eu quero, eu vou te dar uma ilha para você governar. E Sancho Panza, que era o seu jardineiro, acredita nisso. Aí eu fico aqui pensando, Nani, comigo, quem que era mais doido, né? Dom Quixote ou Sancho Panza? Só que acontece, durante o enredo da história, o Dom Quixote já era mesmo, no padrão daquela época, até hoje, né, nos nossos padrões, era considerado louco, desvairado. Mas o Sancho Panza era aquele camarada mais centrado, que procurava trazer o seu senhor à realidade. Mas esse senhor saiu pelo mundo fazendo assim coisas absurdas. Entrou em brigas, apanhou, perdeu os dentes. Chega um momento que ele está andando por um lugar e vê os moinhos de vento, sabe aqueles moinhos com aqueles catavento? E ele tem uma visão, ele acha que aqueles moinhos de vento são gigantes que querem atacá-lo, que querem atacar a população. E ele vai defender a população. E quando ele chega próximo àqueles gigantes, com arma em punho, ele é jogado muito longe, se machuca, porque ele acha que são gigantes. E o Sancho Panza tenta trazê-lo à realidade, Vai ter um momento que ele vai lutar contra as ovelhas, achando que é um exército que está invadindo. Então, assim, era um homem que desenvolveu uma certa paranoia, mas ele tinha lá um ideário, tinha todo um ideal, ele era voluntarioso. Ele acaba achando uma mulher e passa a apaixonar-se por ela, uma camponesa. Enfim, a história é uma história que você precisa ler. Todo bom leitor precisa conhecer Dom Quixote de la Mancha. E nós trazemos aí algumas lições que eu quero trazer para vocês em 4 tópicos, né? Primeiro tópico, crise de identidade. Lembrando que Dom Quixote de la Mancha foi publicado em 1605. A primeira parte fez muito sucesso e a segunda parte do livro levou 10 anos para ser publicada, escrita no caso, e também fez um grande sucesso. Então, foi um livro assim que quebrou, né, recordes de todos os tempos. Muito bem. Quero trabalhar um pouquinho aqui sobre a crise da identidade. Lembrando que nós fizemos a leitura aqui da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, falando sobre a esperança. A esperança, ela só continua sendo esperança porque ela não é vista, né? Ela é o anseio da alma daquilo que está por vir, né? Mas eu quero tratar um pouquinho sobre doses de ilusão, essa correlação entre doses de ilusão e a crise de identidade. A crise de identidade é muito comum
numa fase de transição da vida chamada adolescência. Eu chamo da fase de metamorfose. É um período de metamorfose, né? Em que aquele ser não é uma criança mais, mas também não é um adulto. Está em busca de tantas coisas, né? Em busca de autoafirmação na questão social, em busca de firmar suas opiniões, mas também em busca de conhecimento para embasá-las. Está em busca também, sobretudo nos dias em que estamos vivendo, da sua definição sexual, no sentido de opção sexual, né? Em frente aí às ideologias de gêneros que temos por aí. A crise de identidade traz questões de referenciais em relação aos pares familiares, né? No caso aos pais, no caso pai e mãe, no caso dos tios, no caso dos avós, no caso dos primos, no caso dos vizinhos, ou famílias que já não têm mais o modelo tradicional, como famílias homoafetivas. E tudo isso influencia, de alguma forma, na personalidade, né? E na identidade da pessoa, né? Porque a identidade é aquilo pelo qual nós deixamos transparecer ao mundo e como o mundo também nos vê. E sendo um mundo um eco de vozes, reflete tudo sobre nós. Então aquela grande pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? Essa é a grande pergunta que foi sugerida uma resposta a ela no oráculo de Sófocles, né, na Grécia, que estava escrito lá, né, no templo, né, dos deuses. Homem, ou ser humano, conheça-te a ti mesmo. Já ouviu essa frase, Nani? Já? Conheça-se a ti mesmo. E aí, será que você se conhece? Né? Eu já li, eu recebi, tem uns 4 anos, eu ganhei um livro sobre como lidar com pessoas difíceis, e anteriormente eu tinha lido outro livro sobre as diferentes personalidades do ser humano. Inclusive eu gravei aqui uma programação falando sobre isso. Então as pessoas têm diversas personalidades, e às vezes a melhor forma de você lidar com outras pessoas, saber ser reativo a elas, saber ser resiliente às situações, é você conhecer a si mesmo. Qual seria a sua reação se você perdesse aquilo que você mais gosta? Ou que você ganhasse algo que você mais almeja? Qual seria a reação se você conseguisse, por esforços e por muita luta, conseguisse atingir um objetivo? Ou então, qual seria a sua reação se você ganhasse algo de mão beijada? Há reações que são muito perceptíveis ou até previsíveis, mas há reações que você nunca pensou. E aí, você já pensou? Você já passou por crise de identidade? Ou está passando por crise de identidade? Há crises que vêm em momento tardio. Há pessoas que já são adultas e chegam nesse momento com crise de identidade porque num processo anterior à vida teve alguma coisa de má formação, não teve tutela, não teve aconselhamento, de alguma forma foi cerceada a sua liberdade. Então é importante nós tomarmos cuidado enquanto pais, no caso pais e mães, na criação dos nossos filhos, para nós não prendermos demais, mas também não soltarmos aí ao mundo, né? Mas podermos ser orientadores, porque a crise de identidade, se ela não for tratada, ela vai vai permitir com que uma pessoa chegue até a esquizofrenia. Olha que nome é esquizofrenia, né? Que nome difícil. E há pessoas que, às vezes os religiosos acham que é possessão, né? Ah, está possuído. Não, não é. A pessoa está desvairada, ela não tem referencial. O psicológico dela está muito abalado, muita informação ela não soube passar, ou não souberam passar com ela, ou conduzi-la pelos processos da vida. Né? Então, se a pessoa se der muito à ilusão nessa fase da vida, ela vai achar que deve fazer coisas que absurdamente são proibidas
pela sociedade, pela convenção, como, por exemplo, eu estava aconselhando um adolescente um tempo atrás aí, e eu fiquei assim embasbacado com o nível não vou dizer de conhecimento, porque, né, é óbvio que o adolescente vai ter conhecimento relativo ao seu processo, mas com o nível de naturalidade com que esse adolescente tratava certas coisas que, para nós, para a sociedade, geraria muito problema. Poderia dar morte, cadeia, uma série de coisas. E a pessoa estava achando que era normal. Então isso é falta de referencial. Então, uma dose a mais de ilusão aí vai desvirtuar a pessoa. Né? Como aconteceu com Sancho Panza, aliás, com Dom Quixote, sendo que Sancho Panza foi aquele camarada que ainda procurou equilibrar a relação. E eu quero fazer até aqui uma análise teológica entre Sancho Panza e Dom Quixote. Sancho Panza, no meu modo de analisar, quando lendo essa obra, a gente teve uma reflexão, seria como se fosse a razão humana. Aí eu lembro da crítica da razão pura de Immanuel Kant. E o Dom Quixote seria a fé. Não? Então, ou seja, como seres humanos, pagadores de impostos, eleitores, né? Com a identidade nacional, com a identidade estadual, com o CNPJ, né? Com o seu salário, com o seu empreendimento, sociáveis dentro de uma célula familiar, você não pode ser tão razão, mas também não pode ser tão voltado às questões da fé com exagero. Você precisa ter o equilíbrio. Durante toda a história de Don Quixote de la Mancha, você vê esse equilíbrio. Em alguns momentos, em a maioria deles, você vê exageros, você vê ele sendo assim muito, por exemplo, quando ele acredita que ele tem controle sobre a natureza, ele vai na contramão do sistema. Então você vê alguns exageros, aí você vem Sancho Panza mostrando, opa, peraí, o caminho não é esse. Mas há momentos que Sancho Panza acaba até até deixando se levar. Então existe essa luta constante entre a gente, né? Entre o que é moral, o que não é moral, e nós falamos de inversão de valores no último programa, mas não quero me aprofundar muito nesse assunto porque não é o momento. Quero falar agora da outra dose de ilusão, voltada para o próximo slide aí que nós vamos falar, para a religiosidade. Você está vendo aí um globo terrestre visto de cima e vários símbolos. O símbolo cristão, a cruz, o símbolo muçulmano, o símbolo da cultura chinesa, do budismo, e tem do judaísmo, enfim, da resistência evangélica, no caso aí, o peixe, e vamos em frente, tem muito símbolo aí. Isso simboliza religiosidade. Há uma necessidade do ser humano em busca do eterno, de reconectar-se ao Criador e também de reconectar-se à própria semelhança, ao próximo. E com esse objetivo, a humanidade, até por uma questão de agradecimento, ela instituiu a religião. Né? Então a religião, ela busca uma deidade, um ser superior, ou até não, um ser diferente, né? Como o panteísmo, por exemplo, como a natureza, parte integrante, né, da criação, e aí por essa religião, por exemplo, a natureza é cortejada, a natureza enfim, é aclamada, é supervalorizada, e nada necessariamente contra isso nesse sentido, né? Mas o que acontece? A religião, ela não resolve o problema da humanidade. Eu diria que ela apenas ela acomoda, ela traz uma zona de conforto, ela até ajuda na questão da animosidade, né? Muito embora também haja muitas guerras por conta da religião, o que digam as cruzadas, as 8 cruzadas que houve, né, da Igreja Católica, o jihad, a guerra islâmica, né, estou falando aqui dos extremistas, né, e tudo mais.
E você vê isso aí em outras culturas se você for estudar a fundo. Bom, a questão é que se você, independente de você ser cristão ou qualquer outra religião, você usa todo esse código, esse aparato, essa configuração religiosa da sua denominação, da sua religião, do seu segmento, e você leva isso de maneira muito sem discernimento, até mesmo sem discernimento dos fundamentos, dos princípios que você diz defender, mas nem entende, porque não lê, não reflete, não vê as entrelinhas, né? Mandar um abraço para Raimundo, Cleiton, boa noite, companheiros, somos nós dois, Suriname e América, Deus abençoe. Lúcia Ferreira, um abraço para você também. Então, se isso é feito de maneira exagerada, desregrada, você também terá aí uma dose de ilusão exagerada. Muito embora, como disse no início da nossa programação, a ilusão seja algo necessário, até mesmo para nós continuarmos na caminhada da vida, né? Mas temos que ter cuidado com isso, né? Cada nomenclatura pode ser aplicada a essa ilusão. Por exemplo, na questão religiosa, chama-se de fé. Na questão da ciência, chama-se de positivismo. Né? Na questão da filosofia, pode-se chamar de sublimação do conhecimento. Enfim, na questão religiosa ainda podemos chamar de iluminação. Mas importa que nós devamos continuar andando, né? Os cristãos, nós cristãos, acreditamos que a fé é quem nos move, né? Até escrito está, João escrevendo, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Até que ponto a fé que você está seguindo é uma fé, de fato, arraigada em princípios, que complementa a razão, porque fé não se opõe à razão, como muitas pessoas acham, e eu até achei isso por algum tempo, mas a fé, ela complementa a razão, assim como Sancho Panza era complementado por Dom Quixote. Dom Quixote complementava Sancho Panza nas suas andanças. Então, a fé, ela complementa, ela é algo essencial a qualquer religião, a qualquer religioso, desde que você tenha um discernimento em usá-la para que ela não possa ser uma dose muito maior, a ponto de você ter problemas sociais, problemas na família, problemas em todas as suas relações. Eu quero falar isso rapidamente porque não há muito tempo, mas é importante nós tomarmos cuidado com isso. Vamos ao próximo passo. Espiritualidade. Aí você está vendo uma pessoa, na verdade um espectro de uma pessoa, e tendo seu corpo transparecido e com um feixe de luz saindo bem do seu ventre até a cabeça, e são luzes muito coloridas. Essa é uma imagem que eu escolhi para que nós possamos tipificar a espiritualidade. Espiritualidade não tem a ver com religiosidade, tá? Existem pessoas que elas não estão num segmento religioso, na igreja, na paróquia, não estão, não importa o lugar de adoração ou de reflexão que a pessoa tenha, de acordo com os princípios que regem aquela religião, mas aquela pessoa, ela contempla a vida, ela é grata, ela reconhece que existe um Deus. Então, de certa forma, ela está sendo muito mais espiritualizada, ou exercendo a sua espiritualidade, do que alguém que é um asceta, aquela pessoa que tem um cabresto, aquela pessoa que não consegue enxergar meio palmo à frente, que lê o livro que ela procura defender, que no caso aqui nós cristãos temos as Sagradas Escrituras, mas não consegue entender uma figura de linguagem, não consegue entender um pano de fundo, não consegue fazer uma interpretação. Ela espiritualiza tudo, ela joga tudo na conta da fé, na conta também do lado obscuro, ou na conta do lado que é iluminado. Então, ela vive uma dualidade. É bom, foi Deus. É ruim, não foi Deus. E às vezes Deus permite aquilo que é ruim para você se tornar um ser humano melhor. Então, assim, temos que tomar cuidado, né? Agora também, se nós procurarmos viver uma vida de contemplação, porque a espiritualidade é uma vida de contemplação.
de maneira exagerada, você vai ter problemas de existência, né? Você vai ter problemas de existência, porque você vai acabar entrando no negacionismo, você vai negar a realidade, e a realidade ela existe. Muito embora a gente possa entrar numa questão filosófica, será o que nós vivemos aqui é uma ilusão ou é uma realidade? Isso vai depender do ponto de vista, mas o ponto de vista que mais te firma, que é o seu referencial, é aquilo que é tácito, ou seja, aquilo que é tátil, aquilo que você pega, aquilo que você vê, são os sentidos do ser humano, né? Paladar, visão, tato, olfato. Então, você precisa tomar cuidado, eu preciso tomar cuidado para que essa nossa espiritualidade, essa nossa espiritualização das coisas não venha ser aí, ter uma dose exagerada de ilusão a ponto de nós sermos assim taxados, rotulados na sociedade. Eu conheço pessoas que falam, tudo é Deus, tudo é o diabo, tudo Deus proverá, tudo cai uma colher, foi o diabo que derrubou, né? Então você está entre o limiar da religiosidade ou de uma espiritualidade exacerbada, exagerada. Então, meu amigo, você está com doses de ilusão muito acentuadas na sua existência. Embora a ilusão seja necessária, mas nós precisamos tomar cuidado com ela. Vamos ao próximo e último tópico. São exatamente 21 horas e 23 minutos. Estamos aqui ao vivo com o nosso programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas. A última coisa que eu quero falar, e por isso não menos importante, é ilusão e intelectualidade. Vamos começar por aquele pseudo-intelectual, o falso intelectual. Ele pega um livro, ele lê só a introdução, olha naquele elencar dos capítulos, né? E ele fala que já leu, já conhece. Muito embora, quando você lê bastante, chega uma hora que você pega um livro, você percebe que é uma roupagem diferente, você vai nos capítulos que você... um assunto que é um pouco estranho, ou que tem uma visão, uma abordagem diferenciada, e você acaba lendo, entendendo, e os demais você já conhece, porque você já leu em outros livros. Não estou falando desse tipo de pessoa. Mas aquela pessoa que apenas vive de ouvir dizer, como dizia Jó, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas depois das experiências que ele passa, ele vai falar assim, ó, agora eu sei porque eu tenho andado contigo. Ele foi alvo do grande milagre de Deus e teve a sua vida otimizada, né? Teve a sua vida transformada, embora penou duras penas. Mas, para que você possa ter uma mente mais aberta, mais flexível, e não perder a sua fé, pelo contrário, fundamentá-la, você precisa ler. Você precisa ler. Eu sempre costumo dizer, eu até aconselho muito minha filha que gosta muito de ler, quer até fazer filosofia, eu falo, filha, leia, comece lendo o livro clássico dos clássicos, o exemplar das Escrituras Sagradas. Mas vai ramificando, vai lendo outros, como por exemplo, eu até falei esses dias, eu li um livro, O Visconde Partido ao Meio, eu não me lembro o nome do autor, não vou dizer aqui para de repente não errar, porque está sendo gravado. Ele vai falar justamente da luta do homem, a luta espiritual entre a carne e o espírito, que eu já falei até no último programa, falando sobre a questão da inversão de valores. Então, ele usou a literatura, falou de uma guerra, num determinado momento da Idade Média, e ele fala de um visconde que acaba sendo alvo de um tiro de canhão e metade do seu corpo morre e a outra metade... Aliás, uma metade vai para um lado, outra metade vai para o outro, são como se fossem duas pessoas diferentes, mas com atitudes diferentes, mas sendo a mesma pessoa. Então você percebe que a Bíblia Sagrada tem inspirado muitas pessoas, mas infelizmente há pessoas que se debruçam tanto nos livros. Eu até digo que eu conheci pessoas que leem tanto a Bíblia, ou leem tanto outros livros, que eles se desconectam da realidade. Tudo que ele vai falar tem um tom poético, tudo que ele vai falar é um assunto que a maioria das pessoas não conhece, acaba não tendo humildade para se aproximar das pessoas e trazer aquilo de uma forma muito mais saudável, muito mais prática.
E eu digo isso até com experiência de vida que há uns 20 e poucos anos atrás, eu era muito assim. E eu tive muitos problemas de relacionamento por essa questão de não saber dosar. Então, a maturidade quebra a gente. Então, e ela quebra para o bem. Então, uma dose de ilusão tem que estar em equilíbrio com a sua vida intelectual também, para que você não possa incorrer no erro que aconteceu com Dom Quixote de La Mancha. É claro que a obra tem o seu prestígio, a obra traz lições muito grandes. Há perguntas e há dúvidas se de repente ele estava louco ou ele estava muito além do seu tempo, né? A obra mostra o lado pueril dele, o lado romântico, o lado cavalheiro, o lado da justiça, tudo isso. Mas, muitas das vezes, o que eu vou dizer aqui é um pouco duro e difícil de falar, mas é a realidade. Muitas das vezes, por mais que você corra pelo que é certo, pela justiça, por aquilo que é virtuoso, mas no mundo que você vive, tão desvirtuado e tão caótico, em que as pessoas, na sua maioria, estão andando, fazendo a inversão de valores, você precisa ter muita fibra para permanecer com o seu posicionamento, porque você vai ser sempre taxada como o diferentão, a diferentona, o excêntrico, né, uma pessoa totalmente diferente. Mas as Sagradas Escrituras dizem que Deus confundiu o homem, o ser humano. Cabe a Deus salvar o homem pela loucura do Evangelho, porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus e também vice-versa, né? A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Contudo, a nossa intelectualidade deve ser administrada. Temos que ter um pouco de ilusão, sim, porque as vias intelectuais ajudam nos dar asas à imaginação. Mas é necessário termos cuidado, porque disse Salomão que o muito ler e o muito escrever livros é cansaço e enfado. Então, leve a sua vida com equilíbrio. Tenha doses. Peça a Deus que te dê doses certas, na medida, a conta-gotas. Deus sabe fazer isso. Deus sabe conduzir a sua vida. Doses de ilusão, mas não perca o equilíbrio e a realidade da vida. Deus abençoe você ricamente. Eu quero aqui fazer uma palavra de oração aos nossos ouvintes, a Deus por vocês. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, grande Elohim, em nome de Yoshua, Jesus Cristo, teu Filho, nós te agradecemos por mais esse momento de reflexão sobre a vida com base nesse tripé filosófico, teológico e literário. Ó Pai, com base nessa obra de Dom Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes, ajude esse meu irmão, minha irmã, que pediu intercessão por essas pessoas doentes. Guarde-os, livre-os do mal, em no nome de Jesus. Amém. É o que agradecemos e pedimos. Próximo programa temos mais temas interessantes para você. Vamos em frente.